Bom dia, pessoal. Todos bem? Deixa eu me apresentar em primeiro lugar. Meu nome é Marcelo Scarpelli. Eu sou gerente de vendas aqui na Atlas Copco Rental. O objetivo da gente discutir um pouquinho, pessoal, soluções sustentáveis que impulsionam a eficiência. Acredito que muitos que estão aqui presentes hoje têm os seus objetivos de melhora de eficiência, de redução de custos, de redução de risco operacional, de redução de emissão de gases. Então, o nosso objetivo aqui hoje é conversarmos um pouquinho sobre isso, de como nós podemos ajudar vocês no dia a dia, no atingimento do objetivo de cada um de vocês. Eu vou deixar meus contatos aqui no chat, nós ficamos à disposição para realizarmos aí visitas, conhecermos depois vocês, as unidades de fabricação e como que a gente pode no dia a dia colaborar com o negócio de vocês. Eu vou deixar agora passar a palavra aqui para o Matias, para o Ricardo Matias. Oi, pessoal, bom dia. Primeiro quero agradecer a todos aí que entraram para prestigiar esse primeiro webinar que a gente está fazendo aqui na Atlas Copco Specialty Rental. Eu sou gerente de conta-chave aqui do mercado de óleo e gás, né, e uma parte do mercado industrial. Eu já estou aí na empresa há algum tempo, 20 anos de Atlas Copco. A Atlas Copco é uma empresa bem inovadora. Eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de repensar a forma com que a gente faz as coisas, repensar comportamentos. Eu acho que a gente vem trazer aqui alguns insights de como repensar a forma que a gente pode implementar tecnologias, implementar investimentos nas empresas. Eu acho que a maioria que está aqui são gestores. Eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade, os gestores das empresas, né? Porque a gente pode ser agentes de potencialização da mudança, de transição energética, e as nossas empresas podem ser veículos para poder impulsionar a sociedade aí nessa transformação energética. Então, quero agradecer mais uma vez todo mundo que participou da preparação do seminário, me colocar à disposição. Eu vou colocar meu contato aqui no chat para posterior contato e vou passar a palavra para o Leandro Pulpo, que é da nossa engenharia de aplicações, para ele fazer a apresentação e fico à disposição. Obrigado, viu? Bom, pessoal, primeiramente fico lisonjeado de estar tendo essa oportunidade de apresentar para vocês o primeiro webinar. Então, como o Matias já me apresentou, sou o Leandro, e de fato é um prazer estar aqui, falar com vocês, né, nesse nosso webinar a respeito de soluções sustentáveis que impulsionam a eficiência. Eu também gostaria de falar, né, da nossa abordagem de como fazemos negócio, e fazemos negócio de uma forma, como citado pelo Matias, de forma cuidadosa e responsável. Hoje estamos todos conscientes, né, a respeito dos desafios globais que o planeta, a sociedade, todos nós, como seres humanos, estamos enfrentando. Hoje a maioria concorda, né, com a ciência, nos dizendo que as mudanças climáticas, elas representam uma das maiores ameaças ao nosso futuro. Então, nós, da Atlas Copco Rental, nós queremos ser parte da solução para um amanhã melhor. Então, nós estabelecemos as nossas metas, nós as monitoramos, controlamos, e essas metas, elas estão alinhadas com as metas de desenvolvimento sustentáveis da ONU. E, como fomos já introduzindo aqui, a gente gostaria de dar uma amostra, né, de como as nossas ideias inovadoras, elas apoiam as transformações para esses desafios globais que estamos enfrentando. Então, na própria capa, né, trazendo ela como já um sinônimo, né, para toda a apresentação, como vocês podem ver, as turbinas eólicas, elas são um exemplo
de produtos necessários para a transformação, né, de fontes de energia fóssil em fontes de energia renováveis. Então, como nós, da Atlas, do grupo, podemos ir fazer diferente? Então, nossos compressores, eles são utilizados na fabricação das caixas de engrenagens para essas turbinas, por exemplo. Fornecendo também moinhos usados na fabricação das pás, as corrediças das porcas usadas para fixar os parafusos dessa fundação. E durante a instalação, por exemplo, a gente também utiliza os geradores para no momento da instalação, antes do uso de fato das turbinas eólicas. Então, esta é uma breve, né, alguns exemplos que a gente quer trazer para vocês da Atlas Copco Rental, de como podemos, né, desempenhar juntamente com vocês, os nossos clientes, para enfrentarmos juntos esses desafios globais e, de fato, nós queremos ajudar a criar um amanhã melhor. Então, falando brevemente de mim, né? Eu sou o Leandro Pu, como já foi apresentado. Minha formação é de fato engenharia, sou engenheiro mecatrônico, com um MBA em gestão de projetos. No grupo eu já estou há 18 anos, onde dentro desses 18 anos eu trabalhei 13 deles nas nossas product companies, que são as nossas, a gente chama, são as fábricas, né? Então eu trabalhava com projetos, então projetando esses equipamentos. E nesses últimos 5 anos eu venho trabalhando mais na parte de aplicações e produtos, aqui em Specialty Rental, mais nessa área comercial. Eu sou casado com a Vânia, há 14 anos, tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, Alice e o Bento, e né, nos momentos de mais tranquilidade, de lazer, eu gosto muito de leitura, séries, futebol, jogar futebol, apesar de não estar jogando nesses últimos tempos, mas esse é o Leandro. Só, então, uma breve, rápida explicação de quem nós somos. Então, o grupo tem mais de 151 anos já, e nós, como Rental, temos clientes em todos os países, em mais de 184 países. Empregamos mais de 40 mil empregados em 71 países. Nós somos, né, fundados, o país de fundação é em Estocolmo, na Suécia. A presença de Rental no Brasil é desde 55, então já temos mais de 60 anos. E a alocação, né, de um primeiro foi em 64. Então, aqui só para mostrar para vocês como é mais ou menos, né, a Atlas globalmente, a nossa presença globalmente. Então, temos diversas companhias de produto, como eu disse, né, são as fábricas, nossas fábricas. Centros de distribuição e vendas em quase, como disse, mais de 170 países, e a nossa matriz na Suécia, em Estocolmo. E para falar de Rental, eu tenho que apresentar para vocês alguns números. Então, nós da Atlas Copco Rental, o nosso principal diferencial é que, de fato, nós temos hoje, só de compressores, mais de 40 mil compressores na frota mundial. Sendo deles, né, mais de 300 megawatts em compressores lubrificados instalados e mais de 700 megawatts em compressores isentos de óleo. Além disso, hoje temos em torno de 25 mil megawatts de potência instalada em geradores de energia. Também temos, né, dentro da nossa frota, uma vasta gama de produtos. Então, a gente atende com secadores de ar, booster, geradores de nitrogênio, vapor, energia, como eu já disse, bombas e acessórios para as mais diversas aplicações e, assim, para entregar a solução completa para os nossos locadores, né, para os nossos clientes. Nossa missão e propósito, dentro, né, do que eu já apresentei de Rental, ela é, de fato, permanecermos, né, como o parceiro mais confiável aos nossos clientes, ajudando vocês a resolver complexos desafios industriais com as nossas soluções especializadas e ágeis. Então, queremos ser ágeis, pois sendo ágeis, nós somos mais sustentáveis. E, ao mesmo tempo, também queremos ter pessoas apaixonadas e que buscam continuamente novas e melhores alternativas, fazendo com que os nossos clientes e a sociedade e o nosso pessoal possa florescer cada vez mais e melhor
nesse mundo complexo em que vivemos. Só mais um pouco, né, falando do nosso propósito. Então, nosso propósito é, de fato, permitir que tanto os nossos clientes, como o nosso pessoal e sociedade prospere. E a nossa missão principal é prover soluções variáveis, transformando, então, as operações dos nossos clientes. É isso que a gente está querendo trazer aqui. Resolver os seus problemas, os seus desafios pessoais, os desafios da empresa, com sustentabilidade. E, ao mesmo tempo, sermos um centro de florescimento. Passado agora um pouco, né? Dito isso com relação ao grupo e já as apresentações, agora eu quero entrar de fato naquilo que interessa. E que, para mim, vai ser a melhor parte dessa apresentação. Vocês fazem ideia, vocês têm ideia de quais são as principais dores das grandes empresas hoje? E assim, uma pergunta um pouco retórica, porque, aliás, fiquem à vontade de fazer questionamentos, que no final a gente responde, mas trazendo números, né? Conforme nossas últimas pesquisas e desenvolvimentos dentro do grupo da Atlas Copco Rental, alguns pontos foram levantados. Então, por exemplo, muitas empresas reclamam de custos elevados de implementação, onde, conforme dados estatísticos, mais de 70% dessas empresas relatam que esses custos iniciais elas são a maior barreira para a adoção de práticas sustentáveis. Desculpa. Outro fator importante, por exemplo, é a falta de conhecimento e capacitação. Então, conforme pesquisas, mais de 60% dos gestores afirmam que essa falta de conhecimento, de conhecimento técnico, do desafio que será apresentado na frente, eles trazem, de fato, uma pressão e até fazendo um vínculo, traz uma pressão, e vocês vão ver que os números são muito próximos, dos stakeholders, que sentem que esses investidores eles precisam ter, né, formas e maneiras práticas e avaliáveis para a gente adotar essa forma sustentável de crescimento e ir de encontro com o que a gente gostaria, né? De crescer sustentavelmente, de ter de fato essa sustentabilidade como tema principal das nossas empresas. E uma última pesquisa é o retorno sobre o investimento, que também 50% das empresas elas têm dificuldade em avaliar e em medir como vai ser esse retorno, tendo essas iniciativas e tendo essas iniciativas sustentáveis e tendo esse princípio, essa ideia de querer trazer a sustentabilidade para o seu negócio. Então, nós, como sendo o Atlas Copco, o lar das ideias industriais, então nós queremos agregar valor à vida cotidiana. Então, algumas formas que fazemos isso. Então, nós apoiamos os nossos clientes em quase todas as indústrias, e os nossos clientes, vocês, a gente sabe que vocês fornecem muitos dos serviços e produtos finais, que são os produtos necessários para a sociedade e para a vida, né, para o nosso cotidiano, para vivermos. Então, por exemplo, fornecemos compressores para a indústria de alimentos, bebidas, óleo e gás e diversas aplicações, aonde os nossos compressores que são isentos, em conjunto com soluções de nitrogênio vapor, eles são fundamentais para a fabricação desses produtos finais, aonde a gente vai consumir, por exemplo, um alimento, né, onde a gente vai ter uma refeição, ou, por exemplo, na indústria farmacêutica, né, as vacinas e remédios. Então, como demonstrar e como falar sobre sustentabilidade? Então, nossos compressores, a eficiência dos nossos equipamentos, nós garantimos em até alguns clientes, em torno de 50% de casos, em casos de que nós garantimos uma eficiência tanto em redução de energia, tanto em redução de consumo de diesel, tanto em redução de emissão de CO2. Então, como eu disse, né? E como queremos com que vocês, nossos clientes, sejam impactados e procurem mais a Atlas Copco para saber mais das nossas soluções através dos nossos sites, através de uma consulta com os nossos vendedores especializados,
com os nossos gerentes de vendas. Então, o ar comprimido hoje ele é usado para alimentar diversos tipos de máquinas, operações, equipamentos, sistemas e entregar um produto eficiente, como vocês podem ver aqui. Então, esse é um exemplo do que nós temos apresentado aos nossos principais clientes. Então, nós garantimos uma economia de até em torno de 10% para manutenção, para investimento, né, para um equipamento em manutenção, para equipamentos que a gente garante a manutenção. A gente garante uma economia de em torno até de 15% com relação ao investimento e uma economia de até 35% com relação à energia. E aí vocês me perguntam, tá, mas é uma assinatura, é um processo de locação, e como que estão números separados, sendo que nós, como Rental, apresentamos um único valor de fato? Porque nós podemos, de fato, mostrar para vocês esses benefícios, e vai ter um exemplo mais aqui na frente, né, nos nossos próximos slides, com relação a essas economias. E aí, eu estava falando de um equipamento determinado, mas também agregamos valor, por exemplo, para a evolução que a gente está vivendo, né, de desenvolvimento sustentável, que é relacionado, por exemplo, ao carro elétrico. Então, hoje, a gente, tanto para um carro elétrico, tanto para as empresas alimentícias, como eu disse, diversas empresas, né, farmacêuticas, os nossos geradores de energia, por exemplo, podem ser instalados em locais em qualquer locais. E nós produzimos e fornecemos também as nossas baterias, de fato, para atender vocês nas maiores e necessárias aplicações que vocês tiverem. Então, nós falamos que nós estamos potencializando o futuro. Então, com os nossos equipamentos, nós buscamos maximizar o tempo de atividades do cliente e minimizar o custo total de propriedade. Então, nossos geradores, eles têm comprovadamente, né, através de testes, aplicações, os mais baixos, como eu disse, consumos de diesel. As nossas baterias de lítio, a gente está falando aí de consumo de emissão zero de CO2, por exemplo. Então, a gente já empregando as baterias de lítio, né, nos nossos clientes, a gente já garante que o nosso cliente está atendendo às novas demandas, né, as novas solicitações de redução de emissão de CO2. Então, a gente está descarbonizando de fato. Além disso, né, as baterias de lítio para instalações em locais, né, que são que a gente tem as mais variadas soluções, necessidades de aplicações. Então, elas são zero emissões de ruído, tem autonomia né, para soluções completas. Então, podemos alimentar tanto picos de demandas com as baterias com os geradores, alimentar horários de pico, agregando mais valor ao sistema. É um sistema autônomo, onde a gente pode ter uma placa solar, né, ou painéis solares, ou a própria energia eólica, fazendo esse recarregamento das baterias. Então, de fato, estamos, como dissemos, pensando no futuro. Aí aqui eu trago um exemplo de uma ferramenta que a gente, e no nosso site a gente tem diversas ferramentas, então ferramentas tanto para avaliação, né, de valores de medição de CO2, ferramentas para cálculos de consumo de combustível. Eu quero até trazer uma na prática aqui no nosso site. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Vou dar uma quebrada na nossa compartilhamento. Então, como vocês podem ver, então vocês podem navegar através dos nossos sites, mas a ideia principal, e vocês vão perceber através dessa ferramenta, que a gente tem uma ferramenta básica, padrão, onde vocês podem inicialmente fazer um dado inicial, mas se você precisar de mais informação, uma informação mais, como diz aqui, expert em inglês, mais elaborada, procure nossos vendedores, procure que os vendedores vão procurar o time de produto, aplicação, e a gente vai ser envolvido e a gente vai poder elaborar o melhor resultado com relação à eficiência de energia, a eficiência de consumo de diesel,
E nós garantimos, né, como fabricantes e locadores, que temos os melhores equipamentos para esse tipo de aplicação. Voltando, então, para a nossa apresentação e continuando, né, nossa geração também, nós também temos, né, geração de vapor e nitrogênio, onde a gente quer, de fato, garantir, como eu disse, o melhor produto final aos nossos clientes. E aí aqui eu trago mais um exemplo, mais alguns exemplos, na verdade, que são, e eu vou tentar ser breve nessa explicação, mas são exemplos muito, para nós, né, de muito impacto, pois geramos muito valor ao nosso cliente final, e podemos entregar, de fato, uma eficiência e uma melhor eficiência, uma redução de CO2 para o cliente final e para nós, porque dentro do grupo Atlas Copco Rental, o desafio, a meta, não é só pensarmos em entregarmos as nossas metas de redução, e sim porque os nossos equipamentos estão nos nossos clientes. Então, nós queremos que os nossos clientes também tenham esse benefício junto conosco. Então, a gente, de fato, quer que vocês, né, possam também colocar no seu resultado como reduções de CO2. Aí, aqui o exemplo, eu vou explicar brevemente, mas é uma aplicação offshore, onde a gente tem uma solução de nitrogênio que a gente julgava atual, que era um nitrogênio líquido. Então, por exemplo, nos nossos cálculos, a cada 6 horas, e por conta do tamanho das plataformas, a cada 6 horas era necessário uma embarcação desse estilo, carregando 4, porque era o que cabia, né? 4 cilindros de nitrogênio líquido, para gerar o nitrogênio para o cliente. Aonde hoje nossa solução é a solução de nitrogênio on-site. Então, a gente consegue gerar e gera com melhor eficiência, e como vocês podem ver aqui, né, com menor quantidade de mão de obra, com menos consumo de diesel e garantindo as menores emissões de CO2 comparativamente, nessa aplicação, nesse estudo, em torno aí de 45%, 46% eram essas as reduções. E assim, fora os outros ganhos que a gente tem quando a gente fala em nitrogênio líquido com nitrogênio on-site, porque o nitrogênio líquido a gente sabe que a gente precisa de equipamentos para ele vai estar em alta pressão para equalizar a pressão necessária. A gente tem em torno de 20% de perda nos cilindros e vários outros riscos e, por exemplo, a estrutura, né, e a forma né, essas embarcações também consomem um diesel gigantesco versus a nossa aplicação. Então, esse é um exemplo prático, né? E queria trazer mais um, que, por exemplo, aqui, então, também a gente chama, né, esse equipamento de uma central autônoma de nitrogênio, onde aqui a aplicação principal era para calibragem de pneus do mercado de mineração, aqueles caminhões fora de estrada. Então, aqui nesse exemplo, a gente garantia para o cliente também uma eficiência quanto a aumentar a vida útil do pneu, ou seja, dessa forma estamos sendo sustentáveis, consumindo também um outro item, né, uma outra forma de energia não renovável, que é a borracha. Então, aumentando a vida útil dos pneus, melhorando a dirigibilidade, dessa forma também aumentando a produtividade do cliente, porque ele, com enchimento de pneus com nitrogênio, ele prorroga e aumenta a manutenção, o tempo de calibrar os pneus. E assim, falando com relação a a gente temos várias, né? Várias aplicações nesse mercado, nesse também ramo de mineração, por exemplo, que a gente sabe que tem bastante cliente aqui no nosso webinar. Então,
vamos ter diversas inertizações de tanques, tubulações, purgas de gases inflamáveis, inertização de silos de carvão, inertização de moinhos. Seriam, assim, aplicações diversas para atendê-los e demonstrar para vocês que, através dos nossos equipamentos, nós conseguimos, né, com sustentabilidade, reduzir as emissões de CO2 de vocês, reduzir os consumos de energia, trabalhar com segurança e qualidade. E tudo isso a gente consegue através também por um contrato de assinatura, né? Que hoje a assinatura ela oferece uma segurança e uma versatilidade operacional. Então, sua previsibilidade ela oferece transparência financeira, vai melhorar os resultados dos nossos clientes. O nível operacional, né? Significa que você tem um equipamento de que você precisa e quando você precisa ele vai estar lá trabalhando para vocês atual. Se ele precisar de alguma manutenção ou troca, a gente garante isso. Então, por exemplo, também, se vocês precisam de certa quantidade de ar, vazão, pressão, fluxo, num curto tempo de espaço, né, de um curto prazo, a gente tem condições de atendê-los. E se essa demanda reduziu, a gente volta para um outro nível de contrato. Então, vocês pagariam proporcional. E como eu disse, né, temos essa flexibilidade. Mas, como eu disse lá atrás, com relação a custos financeiros, então a gente traz aqui um comparativo e uma comparação relacionada a isso. Fizemos uma comparação no longo de 10 anos, onde uma assinatura conosco versus a compra de um equipamento, e nós, como fabricantes, conhecemos todas as manutenções, conhecemos os impactos, né, que tem dentro do projeto de se ter uma máquina, né, de comprar uma máquina. Então, fizemos essa avaliação e, como vocês podem ver, a linha azul ela é constante, porque a alocação de assinatura é uma linha constante, onde a gente garante manutenção, onde a gente garante troca de equipamentos, onde a gente garante um equipamento com a tecnologia mais atual, pois a nossa frota ela tem uma vida útil, ou uma vida, né, dentro da frota, de em torno de 5 anos, uma vida média. Então, a gente sempre garante o melhor equipamento, a melhor tecnologia, garantindo melhores eficiências, garantindo que vamos ter equipamentos com controladores variáveis, por exemplo, famosos inversores, equipamentos com controles para, de fato, reduzir emissões, reduzir energia elétrica. E aí, como vocês podem ver, esse é um exemplo. E dentro, né, dessas vantagens da assinatura, então, nós assumimos 100% da manutenção, dos custos de manutenção. Como vocês, né, assumindo e contratando a gente, então, vocês já têm uma diminuição, né, no endividamento e nas despesas financeiras internas, vocês não têm os custos de depreciação, pois o cara fica com a gente, substituição, como eu já disse, substituição imediata dos equipamentos. Quando a gente faz a locação, né, a gente tem uma dedução de 100% como despesa de imposto de renda também. Então, como eu disse, nós da Atlas Copco queremos que os nossos produtos criem valor para os nossos clientes e tenham esse impacto positivo com vocês. Então, nossos produtos e serviços são projetados para atendê-los da melhor maneira, mas também pensando no futuro e pensando no meio ambiente. Desculpa. Cada projeto, né, como eu disse, produto, ele é pensado como um projeto. Então, como eu disse também, dentro do grupo, nosso impacto é reduzir, né, o impacto de carbono dos nossos produtos. Então, as nossas engenharias, e eu posso falar disso porque eu trabalhei 13 anos, né, fazendo projetos, elas pensam muito na vida útil do equipamento e nós, como sendo fabricantes e os locadores, então nós queremos as melhores matérias-primas, nós trabalhamos com os melhores fornecedores para garantir as melhores matérias-primas, para garantir a vida útil do equipamento e para garantir que a gente não vá, de fato, prejudicar as futuras gerações, prejudicar
de forma que, assim, usamos os melhores materiais e os materiais corretos, que no final da vida, né, a gente também não tem esse descarte qualquer no meio ambiente. Nossa meta de redução de CO2 dentro do grupo, ela é em torno de 30%, mas como eu disse, nossa meta não é só em torno do grupo. Nossos equipamentos estão 90% dentro deles, ou está relacionado a clientes. Então, nós também temos essa meta de sustentabilidade dedicado junto com vocês, clientes. Hoje temos um departamento dedicado e focado em sustentabilidade dentro do grupo Atlas Copco Rental. Queremos que os nossos processos diminuam esse impacto. Então, aqui é um exemplo, né, das nossas... Essa é uma foto, né, de um exemplo de uma das nossas bases, e em todas elas, tanto base de Andina, Sorocaba, Macaé, temos painéis solares, onde, só para vocês terem uma ideia do impacto, em torno de 50% da energia ele é gerado através do painel solar, que dá em torno de 4.960 kW mensal gerado através. Então, a gente, de fato, não está pensando só nos nossos produtos, mas sim como empresa em sustentabilidade. Outro exemplo é reuso de água. Um outro exemplo, um ótimo exemplo, a gente também nas bases temos a instalação dos reusos de água. Então, querendo diminuir, assim, de fato, o impacto com relação ao volume, né, desses resíduos. Então, as águas da chuva são recolhidas e são reutilizáveis. Então, são vários os impactos e ideias de sustentabilidade. Pessoal, eu já estou chegando perto do fim. Então, como vocês podem ver, para nós, da Atlas Copco Rental, a sustentabilidade não é apenas um rótulo, que nós colocamos assim na forma de que como fazemos os nossos negócios, mas nós de fato pensamos nos resultados a longo prazo e nas diversas formas pelas quais podemos causar impacto e fazer parte, né? Faz parte que a gente seja melhor e que façamos melhor através do tempo. Sabemos que a única maneira de manter o sucesso é trabalhar para obter esses resultados positivos, tanto para nós como para o planeta. Nós precisamos dos recursos naturais para fazer o que nós fazemos, mas nós devemos fazer o uso deles de forma a protegê-los também. Então, dependemos aqui do nosso pessoal, dependemos da sociedade, dependemos do nosso cliente e queremos que todos façam parte desse todo para ambos crescermos juntos. Ou seja, tudo está conectado e é assim que nós queremos ajudar a criar um amanhã melhor. Agora eu quero passar um vídeo final. Our world is changing fast, and the ability to adapt is vital. To find new solutions to challenges we have never faced before. And while no one can predict the future, we can head in the right direction, and that's what counts. More than ever, change is an opportunity for growth, as a business and as a society. Sustainability has a far greater influence than ever before. It drives us to rethink our processes, to create technical innovations, to push ourselves to do better, to be better, and that's what counts. To benefit from these changes, we need to become more agile. Because agility is about taking responsive actions, adapting to any situation, and doing so with intelligence. That is when agility creates lasting benefits throughout the entire value chain, turning agility into a journey we take together. And that's what counts. Atlas Copco Rental. Making agility count. Pessoal, mais uma vez eu agradeço. Fico, como eu disse, lisonjeado de poder participar do webinar. E agora abrimos para dúvidas, questões. Fiquem à vontade e estou à disposição.
Estamos à Leandro, disposição. Oi, Gilberto Prado, estou em Canaã dos Carajás, no Pará. Eu quero agradecer a oportunidade a essa palestra fantástica, viu? Parabenizar você e a equipe e, se possível, divulgar sempre, né? Porque é enriquecedor todo o conteúdo e as informações para nós aqui. obrigado, Gilberto. Eu que agradeço pelas palavras e, com certeza, vamos divulgar. Teremos, inclusive, já trouxe para um tema que a gente vou falar um pouquinho mais também, mas já temos um próximo webinar, vou convidá-los, mas continua, obrigado, muito obrigado, continua aberto para as questões. Estive no Pará também, um ano, 2 atrás. Fiquei um tempinho aí. Não, que Obrigado bom. pela... Aqui tem uma área muito grande, muito vasta, né? A aplicação, inclusive, dos compressores e demais produtos da Atlas Copco. A aplicação é muito bem-vinda e bem-sucedida aqui nas minerações de grande porte. Obrigado. Eu que agradeço. Alguém mais? Novidades? Alguém? Alguma dúvida? Algum comentário? Tatiana, Scarpelli, se vocês quiserem complementar alguma coisa. Oi, posso complementar sim. Obrigado aí, Leandro, pela apresentação. Acho que eu queria reforçar alguns tópicos aí para as pessoas que estão assistindo, né? A diferença da divisão Specialty Rental da Atlas Copco para os locadores do mercado. A gente não tem a pretensão de concorrer com os locadores do mercado. Os locadores de equipamentos do mercado são clientes da Atlas Copco, né? Mas a forma de atuar é diferente, por isso que a gente não concorre com eles, né? Eu acho que o Leandro, na apresentação, ele apresentou alguns exemplos, nós temos dezenas de exemplos, né? Para não dizer uma centena, de ofertar solução. Então, a gente costuma dizer que a gente não aluga equipamento na Atlas Copco, a gente fornece solução, né? A nossa frota de aluguel, ela é customizada para aquilo que o cliente precisa. Então, aproveitando o gancho do Gilberto, né, que ele falou que é bem-vindo na mineração, a, as, a, o, as aplicações de produtos da Atlas Copco. Então, como é que a gente costuma trabalhar? A gente vai no cliente e entende qual é o problema do cliente, e aí a gente traz um equipamento customizado ou um conjunto de equipamentos para atender aquela dor do cliente, né? No mercado de mineração, ele deu até o exemplo, o Leandro, aí do enchimento de pneus, né, de caminhões fora de estrada, com nitrogênio, né, para evitar riscos de explosão, vida útil, menos emissões, né? E também reforçar que isso é um compromisso da Atlas Copco Specialty Rental, legítimo e real, porque dentro da Atlas Copco, a divisão Specialty Rental é que tem a meta de redução de emissões de carbono mais ambiciosas dentro do grupo. Então, a gente tem que zerar as emissões de carbono até 2030. Nenhuma outra área de negócio da Atlas Copco tem essa meta tão ambiciosa. Só que 90% das nossas emissões, elas estão no cliente. Então, não adianta a gente colocar painel, claro, adianta colocar painel solar, fazer reuso de água, todas essas ações vão ajudar a gente zerar o nosso impacto. Mas isso é 10% do nosso impacto, 90% do nosso impacto está nos clientes. Então, a gente tem um compromisso de ajudar os clientes a reduzir as emissões deles, porque é uma meta também da Atlas Copco ajudar os clientes a reduzir as emissões, tá? Eu acho que eu queria colocar esses pontos bem importantes da forma da gente atuar. Eu coloquei o meu telefone aí no chat. A gente faz um trabalho bem consultivo, né? Não é sobre equipamentos, é sobre soluções, né? Então, fico à disposição. Eu agradeço o Leandro mais uma vez pela apresentação. E quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, a gente ainda tem um tempinho aí. Fiquem à vontade.
Se ninguém, né, ninguém, mas fiquem à vontade ainda, como eu disse, estamos à disposição. Então, já fica aqui o convite para o nosso próximo webinar, será dia 19 de novembro, então o tema vão ser soluções ágeis para paradas com caldeiras, da Atlas Copco com Rental. E essa pessoa, né, a pessoa que vou dar spoiler aqui, o Henrique, um cara espetacular para falar sobre esse assunto. Então, acredito que será um próximo webinar também que eu estou interessado. E, pessoal, mais uma vez agradeço. Por favor, também temos aqui, né, uma pesquisa de feedback para entendermos pontos que a gente pode melhorar e o quanto foi satisfatório, de fato, o webinar. Então, por favor, responda. Se possível, exato. Se possível, responderem agora. E... Deixar um pouquinho. Isso acho que enviou também, né, Lari? O link no chat. Se vocês puderem contribuir, seria fantástico para a gente. Pessoal, então, encerramos aqui nosso primeiro webinar. Mais uma vez, eu fico muito lisonjeado, é um prazer e eu fico feliz de poder falar com vocês. Espero que tenha ajudado a buscar novas soluções sustentáveis, a buscar a Atlas Copco Rental como parceiro para a gente atendê-los e melhorarmos, deixarmos o nosso, né? Como eu disse, tenho 2 crianças, então eu tenho que pensar no futuro para elas. Obrigado e até a próxima.